Olá, meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui no meio do matagal, uma casa que já foi abandonada há muitos anos. Inclusive, só tem um pedaço dela, já caiu tudo, né? Mas ainda tem uma parede aqui, conseguimos chegar à localização. Meus amigos, quem pediu para mim fazer essa investigação foi uma mulher, ela tem deficiência, eu esqueci como é que fala, ela é cega, foi como ela disse na carta, né? Ela escreveu uma carta para mim dizendo que ela é cega. A filha dela vem escrevendo, assim, uma carta, diz elas que era para deixar, porque muitas das vezes as pessoas julgam ela pelo que ela fez, outros diz que ela foi bem feito o que ela fez, é assim cada um, mas ela quis escrever, sabe, o que aconteceu na vida dela, os sentimentos dela, do que aconteceu com ela. Ela falou sim que ela tinha 14 anos e ela já nasceu com essa deficiência, né? Então não conseguia enxergar. E ela foi criada no sítio. E com 14 anos, o pai dela começou vamos falar, bulinar ela. Então, começou a ter uma reação diferente. Ela não sabe o porquê que aconteceu isso. E o pai dela começou a ficar com ela. Eu acho melhor falar assim para não ficar tão assim, né? Ainda mais aqui que tá meio tanta restrição, né? A gente não pode estar falando. E ela começou a sofrer. Ela disse que cada vez que o pai dela fazia isso, ela sentia enjoo. Ela tinha vontade de vomitar, entendeu? Ela disse que passava muito mal. Porque ela não entendia, porque ela cresceu sabendo que ele era o pai e que aquele era uma pessoa que protegia ela. E ele disse, como você não enxerga, se você falar qualquer coisa, é pior para você. Né? Não vão acreditar em você, pode acontecer alguma coisa com você, com alguém que você gosta. Começou a falar assim, de uma maneira, ela falou assim, que ele falava assim de uma maneira educada com ela, com carinho, mas as palavras doíam muito das palavras que ele falava. Porque ele falava não de uma maneira brigando, mas sim de uma maneira dizendo que gostava muito dela. E que ela era muito especial para ele. Ela falou que se sentia mal, ela se sentia usada, ela não sabia por que ela nasceu, porque ela não conseguia enxergar, por que o pai dela fazia isso com ela. São muitos detalhes, né? Ela disse que chegou uma época assim que ela não tinha mais sentido estar aqui. Por que o pai dela fazia isso com ela? E às vezes a mãe dela perguntava para ela o porquê que ela estava triste, por que ela estava daquele jeito. E ela dizia assim que estava com dor de cabeça, outra hora estava com dor de barriga, outra hora estava... E a mãe dela falou, tem que levar você no médico, porque você está sempre doente, sempre tendo problemas, e a gente precisa levar, você já tem esse problema, né, que você não enxerga. E aí você tem essas coisas e não fala nada, você fica amuada num canto. E a gente precisa ir ao médico. E diz ela que nesses 2 anos que aconteceu isso com ela, porque daí ela já estava com 16 anos, ela sentia muito... Como ficou pior. O que ela sentia era muito forte. Entendeu? Ela começou a ver que ela realmente estava de uma maneira diferente. Ela começou a sentir o corpo dela diferente. Até que ela veio entender, né, que ela estava grávida. E aí ela entrou em desespero. Porque ela disse, o que vai acontecer? O que é a minha vida? Como é que vai ser a minha vida, né? E a gente fez uma investigação recentemente, gente. Um caso, não é totalmente parecido, mas um caso assim, bem semelhante, né? Tão triste, sabe? E a gente tem, como eu falei, a gente tem vários, mas vários casos assim. E
dói o coração, porque às vezes vem de parente, né? Então é doído, é muito doído. E ela ficou muito mal com isso. E ela decidiu que ela tinha que se livrar de tudo isso. E ela não sabia como se livrar. Ela, inclusive na carta que ela está escrevendo, a filha dela está escrevendo essa carta. Eu cheguei a ver ela, tá? A gente fui lá, porque ela falou que não enxergava e a gente ficou assim bem coração doído. E ela disse assim: Rose, gosto que você repete o que o Espírito fala, porque se você não repetir, eu não sei, né? Porque quando você confirma o que o Espírito fala, porque eu assisto você assim, eu não enxergo, mas eu imagino como você é, fico na minha imaginação como você é, e na minha imaginação é sempre daquele jeito. A minha filha falou que você é loira, né? Passou como que você é, e eu criei você na minha cabeça, e todas as vezes que eu estou assistindo, você é daquela maneira que eu sempre vejo. E isso tem me trazido boas coisas, assim, lembrando que o que eu fiz foi para me defender, mas mesmo assim eu me sinto culpada. Ela diz que guardou uma faca, né, debaixo do travesseiro. E ela sabia que na madrugada o pai dela ia aparecer. E ela disse que quando ele apareceu, e ela, para se defender, porque diz ela que não aguentava mais, ela ficou assim, enfiou a mão por debaixo do travesseiro, e ela mesmo sem enxergar. Ela já tinha treinado muito para isso, ela não foi a primeira vez que ela queria fazer, mas ela treinou para ela não errar. E ela começou que eu não preciso falar, né? Aonde que ele começou a gritar, e ele caiu do lado da cama, e ela não sabe onde pegou, porque ela não enxergava, ela só ia, né? E ela não parava. E onde ela passava a mão que ela via ele, ela continuava, porque ela falou: eu não posso parar, se ele sobreviver, ele vai fazer algo comigo. E a mãe dela veio correndo com aquele griteiro, achou que ela estava louca fazendo isso com o pai dela, e ela foi explicar. Nessa hora ela passou muito mal, né? E teve um reboliço danado, né? Porque daí a mãe queria entender, ela contou, e a mãe dela entendeu ela quando ela passou muito mal, e ela veio a perder o bebê. E aí ela disse que era do pai dela e que ela não aguentava mais sofrer aqueles abusos. Acabou, ela não queria mais. Ou ela tinha que acabar com a vida dela, ou ela tinha que acabar com a vida dele. Então ela decidiu que ela ia se defender. E ela disse: sem ninguém saber eu fazer isso, tem as minhas irmãs, que é mais nova, e eu não sei se ele vai fazer, ou se ele faz isso com elas também. Eu não sei, só sei que eu entrei em desespero e acabei fazendo isso. E ela diz que ela carrega essa culpa, né? Ela tem uma filha, depois ela conseguiu, né? O marido dela soube de tudo, né? O namorado dela, né? De tudo que aconteceu, se casou, e ela teve uma filha, ela é viúva, o marido dela faleceu com aquela doença horrível, né? Que vem tomando conta aí do mundo nosso, que eu não gosto nem de falar o nome. E ele faleceu, ela é viúva, e quem cuida dela é a filha dela. Olha, a filha dela é um amor, gente, um amor, a filha dela. Ela é casada já também, e colocou a mãe dela para morar junto com ela. Então o genro, a filha, ama demais ela. Ela é um doce, só de conversar com a gente, ela é um amor, tá? Ela, agora não sei se pode falar, pode, né, não tô falando o nome dela, né? Então acho que eu posso falar. Ela está com 59 anos agora. E isso aconteceu com ela quando ela tinha 16 anos. E ela disse que ela carrega essa culpa por ter feito isso. Ela podia ter fugido, mas não podia ter feito isso. Então ela disse que queria muito que eu fizesse essa investigação e dissesse, né? Porque foi aqui que tudo aconteceu. Ela falou assim: se você conseguir entrar em contato com o espírito do meu pai, fala que eu peço perdão e que eu perdoo ele tudo que ele fez para mim, mas eu não quero que ele fique sofrendo mais. Eu não quero, porque o povo fala que lá é assombrado, né? Porque esses lugares, gente, que a gente vem, tem relatos de assombração. E a gente sabe que é espírito precisando de ajuda. E ela pediu isso e falou assim: espero que ele aceite ajuda, porque eu queria muito que ele não ficasse aqui. Porque ele não era assim.
Até os meus 14 anos, não. E depois dos 14 anos que ele começou a ficar assim. Ele era um pai querido. Então, não sei, porque como eu não enxergava, então não sei. Não sei se ele chegou a... Minhas irmãs disseram que não, nunca tocou nelas, né? Então, eu fiz isso e depois me arrependi. Podia ter fugido, podia, mas como eu não enxergava, como que eu ia fazer? Então, gente, ela sofre muito essa culpa, tá? Por ela ter feito isso. Ela disse que perdoa ele e pede perdão e que ele deixa de sofrer, né? Porque o sofrimento, diz ela que ela sofre e sofre também sabendo que o pai dela está aqui sofrendo. E foi com muita dor no coração que eu ouvi tudo que ela disse para mim. Ela disse coisas com detalhe que eu não preciso falar aqui, mas vocês devem imaginar. E que ela sofre muito, tá? Sofre muito. A filha dela falou que tudo recompensado agora, porque a filha dela é maravilhosa, o genro é maravilhoso, mas ela em si tem essa culpa de saber que o pai dela está aqui sofrendo e que por todos os erros que ele cometeu, assistindo meus vídeos, ela disse que entende hoje que ele pode estar aqui, por isso que eles falam que é assombrado. E a gente procurou chegar de dia, porque ela disse que aqui é um lugar meio perigoso, então não só de bicho, mas diz ela que é perigoso porque é próximo da cidade aqui e tem umas pessoas meio esquisitas que vêm para esses lados aqui, não preciso falar o que é. Então a gente veio, graças a Deus conseguimos chegar de dia, a gente já vai fazer a investigação, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, que Deus prospere a vida de vocês, que Deus devolva para vocês tudo em bênção que vocês têm feito por nós, tá bom? Que Deus os abençoe. Vocês são anjos na nossa vida. Eu vou ligar aqui o K2 e a gente vai passar o K2 aqui, tá, gente? Não tem como muito aqui por causa do matagal e quando tem esses lugares que tem matagal que é muito fechado assim, ó, você já sabe do que eu tenho medo. E nessa hora aqui, que nem ainda o sol tá quente, aonde que aquelas bichinhas vêm se refrescar? Debaixo desses matos aí eu já fico cismada, né? Se tiver presença de espírito, toque no K2, nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar, é com todo o respeito que nós estamos aqui. Por favor, tem presença de espírito aqui? Pior que não tem como nem passar pro lado de lá por causa do matagal. O Theo já também está no meio do matagal. Mas eu creio que se tiver presença aqui mesmo, amor, como a gente está aqui na casa, a gente consegue contato. Por favor, a gente quer ajudar. Se você se aproximar, o K2 vai acender e nós vamos entender que você precisa de ajuda. Vou passar pro lado de cá. Ai, amor, que isso? Oxa, meu Deus do céu. Por favor. Precisa de ajuda? Só se aproximar. Ó, amor, não tem jeito. Vem aqui ver pra você ver. Filma aqui pra você ver, ó, desse lado aqui, ó. Como que a gente passa por ali, tá vendo? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Se não der sinal aqui, meu filho, mas não vai. Aqui, amor. Deu um sinal. Acho que você não pegou. Aqui, tá vendo? Não tem condições ali. É. Vamos pegar os aparelhos e nós já vamos ensinar. Vamos pegar os aparelhos e já vamos iniciar, gente. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda?
Sim, é voz de homem. Você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo. Nós estamos aqui com o anjo e a mentora para ajudar. Você pode dizer o seu nome para nós? José. José, gostaria muito de saber se você é o espírito do homem que a filha provocou o desencarne. Ele mesmo. José, foi sua filha que me mandou aqui. A filha que provocou seu desencarne, tá? Não vou falar o nome dela, ela pediu para não falar. Ela pediu para mim vir aqui te ajudar. Você tem alguma rancor dela, raiva, alguma coisa assim? Pode falar. Por ela ter provocado isso com você, ter feito isso com você, talvez você guarda isso com raiva. Não. Muito importante isso. José, ela é incomodada, né, com o que ela fez. Ela sofre por ter feito isso. Ela diz que foi a única maneira que ela achou de se livrar do que você fazia com ela. Você consegue entender? Ela tá certa. Acho que foi isso que ele falou. Eu fiquei... Ela tá certa. Isso mesmo, ela tá certa. Isso que você entendeu também, né? Então você acha que a sua filha estava certa quando ela fez isso com você. Então por isso que você não guarda rancor. Ela diz assim que até os 14 anos você nunca fez essas coisas com ela. Ela tinha você como um herói dela. E depois dos 14 anos que aconteceu isso, né? Que foi até os 16 anos, você fez isso com ela. Você poderia falar para nós por que você fez isso com ela? Não sei. Se você não sabe, por que sentimento foi esse? Tava com o diabo, ele falou. Ah, você tava... E esse... Você falou que tava com o diabo, ele tá aqui? Ao seu redor? Sim. Misericórdia. E esse tempo todo você sofre aqui com ele, porque ele induziu você a fazer, né? Para que ele ficasse atentando você. Você consegue entender que foi isso? Sim. José, você tinha sentimentos pela sua filha? Não um sentimento de pai e filha, um sentimento diferente, né? Você tinha isso? Entendi. Desejo. Você tinha desejo por ela. Provocado pelo trem ruim. Porque você era um bom pai, né? Até os 14. É isso que ela sofre. Porque ela queria aquele pai, aquele herói dela que ajudava ela a andar, que ajudava ela nos lugares. Porque por ela não conseguia enxergar.
e depois aconteceu tudo isso. Olha, ela se arrependeu de ter feito isso, sofre por causa disso, pediu para mim vir aqui, tentar aí um contato, né? A gente conseguiu. E ela, primeiro ela diz que te pede perdão por ter feito isso com ela. Você perdoa? Dela ter feito isso com você. Você perdoa? Sim. E agora, ela disse para mim também que ela te perdoa tudo que você fez para ela. Ela perdoa você por o que você causou com ela, né? Vamos falar assim. Ela te perdoa. Ela sofre sabendo que você poderia, o seu espírito poderia estar aqui sofrendo. Para você ver o amor que ela ainda tem por você, né? Então, muito bonito isso que ela fez. Ela disse que só sofre por causa disso, pelo que ela fez. Então, o que você fez com ela, ela tem por escrito tudo, porque ela conta a história dela. Mas ela falou que já não sofre mais por causa disso, ela sofre por ter feito isso com você. Por isso que ela pediu. Então, assim, você se arrepende de ter feito tudo que você fez com ela? Você tem arrependimento disso? Sim, ele se arrepende. Aí você conseguiu enxergar que tudo que você fez ficou ruim para você, né? Aconteceu tudo isso, o seu espírito está aqui sofrendo. Há quantos anos o seu espírito está aqui sofrendo? Né? Em sofrimento, eu creio que você aqui sofre muito mais que você tivesse ido preso ou qualquer coisa assim. Você sofre muito mais aqui, né? Sofro. E você quer pedir perdão? Para Deus? Para mais alguém? Família. Olha, no primeiro momento eu fiquei assim, se você realmente aceitar ajuda. E você aceitou ajuda. Eu estava preocupada porque ela disse que sofre por causa disso. Então, você vai para tratamento. Você sabe disso? Que você vai para tratamento devido ao que você fez. Sei. E a gente fica feliz de você ter aceitado a ajuda, de você nos falar a verdade, né? Como você disse aí, não sabe o que aconteceu. Tava com o trem no couro, né? Olha, não estou aqui para julgar você. Jamais. Eu vim fazer o meu trabalho e fiquei feliz de você aceitar a ajuda, porque eu sei que ela vai ficar feliz. Ela também vai descansar o coração dela que está sofrendo, né? Ela sabe que você vai sair aqui desse sofrimento e vai para tratamento. Eu vou deixar uma água e uma vela para você. Você aceita? A água, ela significa pureza que mata a sede. A vela é luz para você que está na escuridão. Sim. Fico feliz se você aceitar, tá bom? Você consegue ver o anjo a mentora aqui do nosso lado? Sim. O anjo a mentora vai encaminhar você. Eu e o Theo, nós só vem para ajudar. Só que eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Tá bom? E nós vamos agora pegar a água e a vela para você. E você segue em paz. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o José, né? Estava aqui sofrendo, sendo atormentado, porque a gente sabe que ele foi, né? Porque agora ele vai ser encaminhado, atormentado por uma coisa muito ruim. Então ele pagou muito caro por tudo que ele fez.
mas pela misericórdia da filha dele, que pediu para a gente vir ajudar, porque ela se sentia culpada por ter feito isso com ele, né? Isso, ela carregava esse peso, e ela precisava muito, muito que alguém ajudasse ele, que ele não ficasse aqui, porque ela mesmo assim o ama, apesar de tudo que aconteceu com ela. Olha o coração dessa mulher. O coração dela é enorme, é uma pessoa de luz. Logo que eu olhei, eu vi que ela é uma pessoa de luz, né? E ela falou sim, que ela rezou muito para que ele não ficasse aqui. Mas ela sabe que o destino dele era ficar pelo que ele fez. Então agora o importante agora é ajudar ele para que ela fique bem. Ele aceitou ajuda, ele confirmou o que aconteceu. Então isso é que é importante. Então muita gente vai julgar. Não julgue jamais. Não julgue. Ele vai para tratamento, ele vai ser tratado para ele entender tudo que ele fez, tudo que ele passou. Pelo menos é o que nós entendemos do mundo espiritual, né? Então agora nós vamos orar por ele. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. José, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar, né? Se José conseguiu ir para tratamento, se ele foi para tratamento. Foi. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.